Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Meu nome é Pedro Vieira Marques de Oliveira, sou graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria e, atualmente, sou mestrando em História também pela UFSM. Eu sou membro do GEMAN, grupo que produz esse podcast, e sou também orientando da professora Semira Miscorsi. O tema desse Diálogos Olimpianos é um imperador romano bem interessante. Os imperadores romanos despertam muita curiosidade, seja pelo poder em seu esplendor ou pelos exemplos de intrigas e depravações marcados em nosso imaginário pelos filmes de Hollywood. Da lista destes imperadores, há um que se destaca pela maneira atípica que escolheu governar, declarando-se a encarnação viva de um deus e também por lutar no famoso Coliseu como um gladiador. Esse imperador é ninguém menos que Cômodo Antonino. Para alguns, talvez seja possível lembrar de Cômodo pela atuação de Joaquin Phoenix no filme Gladiador, do ano 2000, dirigido por Ridley Scott. Nesse filme, o imperador romano Cômodo é retratado como o principal vilão frente ao protagonista Maximus, o gladiador, interpretado por Russell Crowe. No entanto, como o filme não tem como objetivo ser um trabalho historiográfico em si, são tomadas liberdades artísticas em relação aos personagens, suas motivações e histórias, a fim de tornar o filme mais atraente. Um exemplo disso é que no filme, o imperador Marco Aurélio, ele quer que a república seja restaurada após a sua morte, e para isso ele nomeia Maximus como seu sucessor, acreditando que seu filho Cômodo ele é incapaz de suceder ele. No entanto, a documentação ela nos mostra que Marco Aurélio, na verdade, promoveu Cômodo para ser seu sucessor no império. E também outro exemplo é que no filme o Cômodo ele assassina o Marco Aurélio ao saber disso, que é uma outra coisa que também é uma liberdade que eles tomam no filme. Mas, dito isso, temos como objetivo nesse podcast nos debruçar sobre Cômodo enquanto sujeito histórico, ou melhor, enquanto imperador romano, para tentar buscar respostas a algumas perguntas que intrigaram a realizar a pesquisa que foi o tema do meu trabalho de conclusão de graduação, defendido em 2019 na UFSM. As perguntas foram: quais motivos levaram Cômodo a lutar como gladiador? Teria sido um gosto pessoal ou uma estratégia política de Cômodo como imperador? No entanto, antes de ir em busca das respostas, é preciso saber quem Cômodo foi e em quais circunstâncias ele foi imperador. O imperador Cômodo foi o último membro da dinastia dos Antoninos a governar o Império Romano, reinando entre 180 e 192 da Era Comum após a morte de seu pai, Marco Aurélio, ilustre filósofo e modelo de um bom imperador conforme os textos que chegaram para nós, esses textos escritos por membros das elites do Império. Apesar da idealização em torno da figura de Marco Aurélio, Cômodo herdou um império que enfrentava muitos problemas, entre eles uma guerra de muitos anos contra os germânicos e a peste antonina, possivelmente um surto de varíola que assolou o Império Romano por muitos anos. Havia também o ambiente de instabilidade política, pois logo antes da morte de Marco Aurélio, houve uma rebelião organizada por um poderoso senador, Avídio Cássio, que acreditava, por meio de rumores e boatos, uma espécie de fake news da época, que Marco Aurélio já havia morrido e quis se proclamar imperador. Foi neste ambiente, então, que já seria um desafio para um líder experiente que Cômodo se tornou imperador aos 19 anos. A vida de Cômodo é relatada através dos escritos de homens como Dion Cássio, um senador e historiador romano, e Herodiano, outro historiador, mas de origens sociais incertas, sendo provavelmente funcionário de baixo escalão da administração imperial. É importante notar que eles não escreveram suas obras para a população do Império em geral, composta em sua maioria por pessoas que não possuíam grandes conhecimentos de escrita. Suas obras eram, portanto, destinadas para aquela pequena parcela de homens que detinham poder e influência dentro da sociedade romana, como senadores e funcionários do Império. Assim, o relato presente nestes textos será marcado por uma carga política muito forte, onde estarão as convicções morais e as disputas de poder dos autores.
Não surpreende que Cômodo seja tão criticado por eles, já que suas ações, como o ato de lutar como gladiador, contrariava seus interesses e também era uma ofensa à honra desses aristocratas, sendo considerado algo indigno de um nobre romano, ainda mais de um imperador. Mas afinal, o que era um gladiador? De acordo com o historiador Thomas Weidman, os combates gladiatoriais estão ligados à luta da vida contra a morte, da ordem contra a desordem, onde o caos era instituído na fábrica da sociedade e por isso estaria superado. Quando um gladiador vencia o combate, a própria morte era derrotada. O gladiador podia provar sua honra ao encarar a morte, e, se não triunfasse, ainda poderia ter honra na derrota. Dessa forma, um gladiador vitorioso poderia obter grande prestígio, riqueza e adoração do povo. Segundo o historiador Norberto Guarinello, o gladiador se tornava, abre aspas, um ser sagrado, para o qual a dor e a morte deixavam de ser ameaças terríveis para se tornarem parte corriqueira da vida, fecha aspas. Portanto, o alto sacrifício dos gladiadores, para alguns filósofos, simbolizava um belo espelho para a realização humana, uma vez que esse desprezo pela vida a tornava mais digna. Por fim, os gladiadores eram, abre aspas, homens que desprezavam a vida, que nos ensinam que ela é passageira, que enfrentam a morte honradamente, que nos ensinam o que é honra, que nos mostram o que é e como viver dignamente. Fecha aspas. Todos esses significados atribuídos à figura do gladiador parecem ter sido importantes para Cômodo que, governando em um período turbulento, decidiu que a melhor maneira de comunicar suas virtudes era se apresentar na arena como a reencarnação de Hércules. Ao falar de Hércules, entramos em um outro ponto importante sobre o nosso imperador, pois a figura do semideus Hércules foi muito utilizada por Cômodo, que chegou a se declarar como o Hércules romano nos anos finais de seu governo. Hércules foi um mito de um mortal que, por seus grandes feitos, conquistou a imortalidade. Ele derrotou monstros, fundou cidades e venceu todos os combates que lutou. Hércules foi muito associado com a noção de ordem, prosperidade e segurança. Por isso, não nos surpreende que, ao combinar os atributos de Hércules com os de gladiador, Cômodo tenha tentado transmitir a ideia de que ele, e apenas ele, era capaz de superar os problemas enfrentados pelo Império e fazê-lo prosperar, ter ordem e segurança. Mas enfim, agora estamos no ano 192, no mês de novembro, época em que são organizados os jogos para a plebe. Há uma grande agitação nas ruas de Roma que levam para o Coliseu, pois gentes de várias províncias do Império estão chegando para contemplar os festivais. Vários idiomas são falados ao longo das ruas lotadas, mas o assunto é o mesmo. O imperador em pessoa participaria dos jogos e, ainda por cima, lutaria como um gladiador. Tal ato jamais havia sido feito na história de Roma. Antes de lutar como gladiador, Cômodo abateu feras exóticas com armas à distância. Para não colocar a sua vida em risco, foi construído um terraço circulando a arena para que se pudesse atirar lanças e flechas de uma distância segura. Dessa forma, os autores antigos observam que Cômodo fazia uma demonstração de habilidade, ao invés de coragem. Contudo, apesar da conduta de Cômodo ser considerada indigna para o imperador, os autores admitem que, ao fazer isso, ele conquistava o apoio da plebe. É aí que temos um ponto bem interessante, vejam bem. Os escritores de elite, senadores e pessoas da administração do império, eles verão e representarão o Cômodo negativamente, mas eles próprios deixam um testemunho de que a plebe admirava Cômodo.
Mas, independente de Cômodo ter ou não realizado todos os feitos descritos em detalhes pela documentação antiga, fica evidente o espanto dos escritores dos textos ao verem o filho do renomado Marco Aurélio se portando dessa forma. Não é à toa que Dion Cássio, por ser um senador, demonstra maior espanto com esta situação do que Herodiano, que, como dissemos, foi um historiador também. Escrevia seus textos de acordo com o tom de elite, mas não parece ter sido membro das altas ordens romanas. Ao comentar sobre as lutas gladiatoriais que Cômodo participava, Dion nos conta coisas interessantes, como no trecho que o meu colega, o mestrando Henrique Hamster Pause, irá ler para vocês. A forma de competição que ele praticava e a armadura que ele usava eram a dos secultores, como eram chamadas. Ele segurava o escudo na mão direita e a espada na esquerda e realmente se orgulhava de ser canhoto. Seu oponente seria algum atleta ou talvez um gladiador armado com uma vara. Às vezes, era um homem que ele próprio havia desafiado. E às vezes, um escolhido pelo povo, pois assim como em outros assuntos se colocava em pé de igualdade com os gladiadores. Apesar de não relatar o orgulho de Cômodo de ser canhoto, Herodiano, em seu relato, compartilha da visão de Dion Cássio lida pelo meu colega Henrique, de que o imperador estaria se ridicularizando ao se portar como um gladiador, além de ressaltar que os combates eram manipulados para que Cômodo tivesse uma vitória fácil, como podemos ver neste trecho escrito por Herodiano que o Henrique irá ler agora. Em seus combates de gladiador, ele derrotou seus oponentes com facilidade. E ele não fez mais do que feri-los, já que todos se submeteram a ele, mas apenas porque sabiam que ele era o imperador, não porque ele era realmente um gladiador. Por fim, ficou tão demente que não estava disposto a viver no palácio imperial, mas desejou mudar-se de residência para o quartel de gladiadores. Pois bem, para Dion Cássio, as atitudes do imperador eram tão ridículas a ponto de se tornar alvo de deboche por parte dos próprios senadores, sendo necessário conter o riso na sua presença para que eles possam preservar as suas vidas, como ele mesmo relata em um outro trecho lido pelo meu colega Henrique. Tendo matado um avestruz e cortado sua cabeça, ele chegou até onde estávamos sentados, segurando a cabeça na mão esquerda e na mão direita erguendo no alto sua espada ensanguentada. E embora ele não falasse uma palavra, ele abanou a cabeça com um sorriso, indicando que nos trataria da mesma maneira. E muitos teriam, de fato, perecido pela espada no local, por rir dele, pois foi o riso e não o medo que nos abateu. Depois de analisar as obras de Dion Cássio e Herodiano historiograficamente, é possível ver que para Cômodo a gladiatura assume um papel importante, haja visto que, ao mostrar desprezo aos senadores, ele busca governar sem o seu auxílio e ainda agradava o povo romano. Vemos, assim, que para compensar a falta de apoio senatorial, é buscado o suporte com a aclamação da plebe romana através dos jogos e, para ter sucesso, Cômodo apresentava-se como um gladiador diante de toda a população. Além disso, o espaço da arena também foi utilizado para mediar popularidade, assim como para ouvir demandas da população, distribuir presentes e também intimidar senadores. Portanto, frisamos: Cômodo governou com elementos do povo, em detrimento do Senado. Ligada à sua associação com a gladiatura estava a figura de Hércules. Na arena, Cômodo buscava recriar os seus feitos, matando animais considerados exóticos com arco e flecha e lança. Assim, da mesma forma que Hércules trouxe ordem e prosperidade ao derrotar monstros, também o imperador protegia seus súditos do caos. Ao triunfar sobre a morte, o imperador, assim como Hércules, destaca o seu caráter divino e assegura o seu direito de governar e a capacidade de fazer o império prosperar. Certamente, isso levou a um forte antagonismo de certos grupos sociais, pois se ver como Deus durante a vida
é um elemento atribuído a um mau imperador, segundo as tradições literárias senatoriais. Assim, de acordo com o historiador Oliver Hexter, ao atuar como o Hércules romano dentro de um espaço onde questões como a morte e renascimento, ordem e desordem eram predominantes, Cômodo buscou uma forma de legitimação que o caracterizou como um deus imperador, o príncipe do povo. Com isso, ele redefiniu sua posição na hierarquia social, pois era o imperador em pessoa, mostrando suas qualidades ao povo romano. Era na arena que o imperador demonstrava suas virtudes, sua habilidade militar e sua posição na ordem do mundo, porém numa linguagem aceita pelo povo e, ao que parece, não aos senadores. É importante destacar também que era muito esperado que os imperadores demonstrassem ter essas qualidades marciais de soldado, de guerreiro. Então, como Cômodo foi um imperador que sempre buscou não se envolver em grandes guerras e conflitos militares durante o seu reinado, ele parece ter se utilizado do Hércules e dessas apresentações na arena para então demonstrar a sua habilidade militar, que parece que também fez com que ele se tornasse bastante popular com os exércitos. Então, não surpreende que, ao fim dos jogos organizados por Cômodo, uma conspiração tenha se formado que, ao fim, acabou por tirar a sua vida no fim do ano de 192. Por fim, terminamos com uma ideia que esperamos que tenha ficado perceptível durante nossa fala. Cômodo certamente não foi um tirano para todos, como também não foi certamente o mais apto dos imperadores para enfrentar os diversos problemas do seu período. Ele não foi capaz, assim, de negociar com os diferentes grupos e com todas as suas heterogeneidades. Também longe de ser um deus, Cômodo era humano e, por isso, complexo. Com isso, não queremos apenas dizer, simplesmente, que Cômodo foi um mau ou um bom imperador. O que queremos com isso, certamente, é complexificar o seu governo e pensar as suas estratégias de governabilidade, sua maneira de negociar com os vários setores da população e suas representações. Isso é algo denso, e que buscamos fazer problematizando os documentos e estudos feitos sobre seu período. Bem, com isso, chegamos ao final desse episódio do Diálogos Olimpianos. Agradecemos todas e todos que nos ouviram até aqui. Agradecemos ainda nosso colega Henrique pela leitura dos trechos dos documentos que usamos. E para quem quiser saber mais sobre Hércules, há outro episódio gravado aqui nos Diálogos Olimpianos sobre Hércules, trabalhando em especial esse mito no filme da Disney. Também fiquem ligados que haverá outros episódios sobre imperadores romanos vindo por aí. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!